E aí pessoal, tudo bem? Gabriel e Amanda aqui hoje. Primeira aparição da Amanda aí no vídeo. Hoje a gente decidiu fazer um vídeo mais focado na nossa experiência na Austrália, né? Principalmente em Adelaide, onde a gente ficou. Contar um pouco de como é que é viver lá, um vídeo um pouco mais fora do que a gente costuma postar, que é do processo, né? Algo mais pessoal. Então a gente escolheu ir para Adelaide e chegando lá foi uma surpresa muito boa. E na época, assim, a gente foi pelo Ciências Sem Fronteiras, então a gente pegou a lista dos países que participavam e começou a ver o que tinha de bom, o que era mais fácil em alguns países ou em outros. E um amigo meu já tinha ido para a Austrália, já estava 6 meses lá. E daí eu comecei a conversar com ele e tal, e eu falei, Gabi, vamos para a Austrália, porque quando que a gente vai ter uma oportunidade de novo de conhecer esse lado do mundo, né? Porque é literalmente do outro lado do mundo. Vai ficar próximo pra gente viajar, conhecer a Ásia, Nova Zelândia. Então, ir pra Europa é legal também, mas a gente vai ter mais oportunidades de ir pra Europa do que de ir pra Austrália, né? Então, por essa razão, a gente escolheu ir pra Austrália e daí... A gente já explicou lá no primeiro vídeo o porquê que a gente escolheu a Adelaide, né, para ir, dentre todas as cidades da Austrália. Então a gente vai só, para quem tem curiosidade de saber como é que é, quem não foi para a Austrália ainda e tem curiosidade de saber como é que é a Adelaide, a gente vai passar a nossa visão do que é a cidade, o que tem para fazer e o que a gente achou, né, de morar lá. Desde o começo que a gente, na verdade assim, no começo a gente foi obrigado a voltar para o Brasil porque era do programa do Ciências Sem Fronteiras. Então a gente foi lá fazer um intercâmbio de estudo, mas era obrigado a voltar para o Brasil, que é o que todo mundo perguntava, por que vocês voltaram, né? E eu não imaginei, nós não imaginávamos que a gente ia ter essa vontade tão grande de voltar lá para a Austrália para morar mesmo, né? Porque a qualidade de vida lá é absurda. Não é à toa que a Austrália, lá, acho que todo ano eles lançam um ranking das melhores cidades do mundo e pelo menos umas 3 cidades ou 4 cidades da Austrália estão entre as 10 melhores do mundo para se viver. Lá em 2015 Adelaide era a 6ª, se eu não me engano, ou 5ª, né? E Melbourne era a 1ª. Então é um país assim, extraordinário, né? Não vou dizer que não tem o que reclamar, mas quando você compara com o Brasil, é algo tão surreal morar lá em questão de segurança, em questão de qualidade de vida, que a partir do primeiro mês que a gente estava lá, a gente já tinha decidido que, a gente vai ter que começar a verificar processo para voltar. E uma das razões também da gente ter escolhido a Austrália, que a gente sempre soube que queria sair do Brasil. E a Austrália, assim como o Canadá, tem um processo de imigração para profissionais qualificados. Então, a gente já estava fazendo faculdade, a gente já tinha interesse de imigrar e a gente sabia que a Austrália acolhia muito bem essas pessoas que tinham essa qualificação. Então, a gente já foi sabendo algumas coisas, né? Então, começando a falar de Adelaide, né? Eu acho que quando o pessoal quer ir para a Austrália, a primeira cidade que vem em mente é Sydney. Todo mundo quer ir para Sydney porque, apesar de acharem que a capital não é a capital, mas é a maior cidade que tem. Mas e Adelaide acaba meio que ficando em segundo plano. A gente nem fazia ideia, a gente só conhecia Sydney de nome, Sydney e Melbourne, né, da Austrália. Nem fazia ideia das outras cidades, né? E Adelaide é uma cidade muito conhecida pelo seu baixo custo de vida, quando comparado com Melbourne, com Sydney, talvez até com Brisbane. E outra questão bem forte é que Adelaide é uma cidade bem estruturada. Ela é muito uma cidade estruturada, planejada. Então, assim, ela tem ruas largas, você pode estacionar o seu carro no centro, diferente de Sydney e Melbourne, que foram cidades que foram crescendo loucamente e não teve um planejamento tão bom. Lógico que tem bairros planejados, tudo, mas o centro da cidade é basicamente ruelas e, assim, não existe ir para o centro da cidade de carro. Já em Adelaide, não. É uma cidade... Como vocês estão vendo aí no Maps que eu estou mostrando, né? Dá para ver que esse retângulo é o centro da cidade e ele é rodeado por parques, né? Vários parques, são vários parques diferentes. Justamente eles fizeram isso para estruturar a cidade e falar, não, essa delimitação é o centro da cidade. Né? Então, irradia para os outros bairros. E eles fizeram esses parques, então, tipo, para não ficar só prédios e só uma só parte de construção. Então, é uma cidade bem arborizada.
E também tem outra vantagem, que é de uma metade da cidade você tem os rios, que seria mais o campo, o lado mais campestre da cidade. Rios não de rio, rios de montanhas, né? E de uma hora você vai de uma ponta a outra de carro e você tem praias maravilhosas para você curtir também. Então você consegue aproveitar os dois muito bem. Sydney também tem rios, tudo, mas Adelaide é muito mais perto uma coisa da outra. Adelaide tem o quê? 1.800.000, né? Por aí. Mais ou menos quase 2 milhões de habitantes, o que, né, parece ser uma cidade grande, mas são 2 milhões na grande Adelaide, digamos assim, espalhados, que a Adelaide é uma cidade que se espalha bastante, né? Então, esses 2 milhões de habitantes, quase 2 milhões de habitantes, se espalham numa extensão territorial bem grande, o que faz com que a cidade pareça pequena. No centro da cidade deve ter uns 7, 8, sei lá, no máximo 10 prédios altos, sabe, com vários andares. O restante é tudo prédiozinho de 4, 5 andares no máximo. Na praia, a mesma coisa. Nos bairros, a mesma coisa. Não existe prédio alto que nem a gente está acostumado, sei lá, vai em Balneário Camboriú, por exemplo, né? Balneário Camboriú, de longe, você vê aqueles prédios gigantes. Não existe isso lá em Adelaide, né? Então, tem essa impressão de ser uma cidade pequena, né? É uma cidade barata, né? Com custo-benefício bem mais baixo, como a gente já falou antes. Questão de comprar imóveis é mais em conta. Assim, preço de supermercado não muda, porque vamos supor, tem a rede de mercados da Austrália, o preço é basicamente o mesmo em toda a Austrália. Agora, custo com transporte é bem diferente. Serviços públicos, né? Serviço público e mais alguns serviços privados, assim. Em Sydney, por exemplo, é extremamente caro, né? Um estacionamento perto aquela torre que tem lá em Sydney, lá. Você lembra? Pra ver quanto que era que falaram pra gente? É $30 a hora. Acho que era mais, não era, não? Não, é $30 a hora naquela região ali, pra você deixar o carro no estacionamento. Você tem noção do que é isso? É muito caro. Muito caro. Bom, em questão de, sei lá, cidades mais baratas para se viver, Adelaide deve estar, ou melhor, do ranking das mais caras, né? Deve estar ali em quinto, né? Primeiro, muito com certeza, é Sydney. Muito com certeza. Né? Depois vem Melbourne. Depois, eu imagino que vem Brisbane. Tá? Depois Perth. Depois Perth, depois Adelaide, daí talvez Hobart e Darwin. Não sei, mas Adelaide deve ser a quinta cidade mais barata, digamos assim, né? Então, em questão... E ela não perde em nada de benefícios de uma capital. Ela tem todas as lojas de, sei lá, Kmart, loja de marca. Ela tem todas as lojas. Tem o Meijer, tem lugar para rico ir, tem lugares para todos as classes, digamos assim, né? E não que as classes mais baixas têm menos qualidade, né? Tudo de muita qualidade, assim, os locais que a gente visita, restaurante, loja. Numa grande cidade, você encontra em Adelaide também. E o legal de Adelaide, eu acho que a maioria das cidades da Austrália são assim, mas falando de Adelaide, é que, por exemplo, você vai morar perto do centro, daquele retângulo, você vai pagar, obviamente, chutando aí, uns 800 mil, uma casa simples, tá? De 2 quartos e tal. Se você for lá pro sul, mais afastado do centro, lá para Port Noarlunga, para Lonsdale, para Lonsdale, por exemplo, a mesma casa você vai pagar aí 250, 300 mil. Eu sei disso porque eu já fiz essa pesquisa. E o fato legal é que esses bairros bem afastados, eles têm o seu próprio centro. Eles têm um shopping, eles têm um hospital, você não precisa ir até o centro para fazer as atividades de centro, digamos assim. O próprio bairro, ele é uma pequena... Ele é autossustentável. Tem mercado, tem correio, tem academia, tem restaurante, tem fast food. Você não precisa ir no centro para fazer essas coisas, sabe? Claro que algumas coisas, tipo estádio de futebol, talvez cinema, você precisa ir para o centro, mercado público e tal. Mas... E eu tô falando a uns 40 minutos do centro, é esse bairro, tá? Daí agora, o que tem para fazer em Adelaide, né? Se você é uma pessoa que gosta de festa, de balada, sabe, de um clima clima de uma cidade tipo um Balneário Camboriú da vida, a cidade perfeita para você é Sydney e Melbourne, né? É onde tem talvez Brisbane, né? Brisbane, bastante surfista vai lá por causa de Gold Coast, né? Adelaide é uma cidade mais família, assim, ela tem bastante festivais, tem vinícolas, as principais regiões produtoras de vinho ficam em South Australia. Então tem McLaren Vale, tem Barossa McLaren Vale e Barossa Valley.
Enfim, tem várias atividades, mas é uma cidade mais família, assim. Não tem agito de balada, de festa. Os festivais são bem concentrados numa época, num período do ano. Nem sei se tem festa lá, né? Tipo, balada. Tem baladinhas, tem cassino, tem essas coisas. Tem cassino, isso é legal. Mas nada assim de muito agito. Então ela é uma cidade mais calma, mais tranquila. Por exemplo, tem uma amiga nossa, a Thaís, que ela é de São Paulo, ela morou com a gente em Adelaide, mas quando a gente visitou Melbourne... Oi, Thaís, que é inscrito do canal, inclusive. Ela disse que, Melbourne é muito parecido com São Paulo. Claro que em questão de, acho que estrutural, digamos assim, né? E de movimento e tal. Até de clima, né? Porque é uma cidade de clima bem também. Chuvosa, bastante nublada, assim. Adelaide é céu azul o ano inteiro. Chove 3 semanas no ano, assim, no inverno. E no resto é sol e céu azul. Praia. Então vamos lá, o que tem de bom para fazer em Adelaide? Que nem a gente falou, se você é uma pessoa que gosta de natureza, Adelaide, não só Adelaide, mas Adelaide é muito bom porque tem muita coisa para fazer na região, ali ao redor de Adelaide. Em primeiro lugar, tem o que a gente já falou, que são os rios e, consequentemente, as vinícolas, né? Para quem gosta de vinho, Adelaide é perfeito. É perfeito porque tem muita vinícola, são vinhos de qualidade, mundialmente falando, quando se fala de vinho da Austrália, se fala da região de Barossa Valley, que é em South Australia. Eu nem sei se em outras regiões são produzidos vinho também. Tem, acho que tem em Perth também, tem em Melbourne. Melbourne também tem porque é até mais frio, tem perto do Tasmânia, talvez tenha, mas a maior região fica em South Australia, que é ali as regiões das vinícolas, né? Mais famoso. Acho que é o maior também, em questão de território, né? Então, se você gosta de vinho, né, tem a vinícola. Se você gosta de praia, daí você tem a opção para ir, que nem eu estou mostrando agora, tem numa parte da Adelaide, na principal parte da cidade da Adelaide, tem ali a Kangaroo Island, né? Essa ilha, ela forma meio que uma barreira para as ondas e fica uma baía ali dentro de Adelaide, naquela região das praias ali. Então, aquela região não chega a ter onda, são praias de mergulho, praias para família mesmo, né? E se você gosta de surfar, tem a parte mais para o sul da Austrália, em Victor Harbour, que tem sim, é aberto para o oceano, sem nada bloqueando, e tem ondas, né? Você pode surfar lá, não é a mesma coisa que Gold Coast, mas dá pro gasto, imagino eu, né? E praias de mergulho, sim, todas as praias lá você pode mergulhar, né? Em Port Noarlunga, mais para o sul da Austrália, Noarlunga, para o sul de Adelaide, tem a própria praia de Port Noarlunga é muito boa para mergulhar, a água é cristalina. Eu estou mostrando agora uma foto para vocês que eu tirei de lá, para vocês verem que a água é cristalina. Há alguns dias a água estava um pouco mais turva por causa que o mar estava mexido, outros dias não. Então, de praias, tem isso daí. O que mais dos festivais? Então, os festivais são bem concentrados num período do ano, quando acontece o Fringe Festival, que acho que em fevereiro. É um festival que abrange, assim, a cidade inteira é mobilizada para fazer parte desse festival. Então, várias coisas simultaneamente acontecendo em vários pontos da cidade, de shows, de comédia, de teatro, de exposições artísticas. E, além disso, tem o WOM Adelaide, que é mais ou menos no mesmo período. Tem o Cheese Festival, que é final do menores. Ano. Cheese Festival de queijo e cerveja, que é muito Vinhos. Bom. Fica lá no Rymel Park, quem acabou de chegar em Adelaide. Lá por novembro, se eu não me engano. Outubro, novembro, vê por aí. Segunda semana de novembro. Dá uma olhada e vá porque, se eu não me engano, não paga entrada. Paga entrada? A gente pagou? Uhum. Mas é barato, se for. E é muito bom. Tem um monte de queijo diferente pra você provar. Vale muito a pena, muito a pena. Aí tem o Royal Show. Royal Adelaide. Que é uma feira de exposição, assim, enorme. Tem desde exposição de animais, plantas... Não é Royal Show, é o Royal Adelaide Festival, né? Não, Royal Adelaide Festival. Parece um festival meio rural, assim, sabe? Mais voltado assim para a parte rural, de exposição de animais. E animais, eu digo, tem cachorro também e tal, mas
Tem camelo. Camelo acho que tem também, não lembro se tinha. Tem vários animais. Camelo, lhama, aí ovelhas. Tem competição de animais. Competição também. de tosar ovelha, competição de cortar lenha um monte de competição. De tratores. Quase que eu derrubei. Vale lembrar que South Australia, cada estado, ele tem tipo o seu slogan. E South Australia é considerado The Festival State, que é o estado dos festivais, porque eu acho que é o estado, obviamente, que tem mais festival durante o ano. Sempre tem uma coisinha ou outra acontecendo pela cidade, então se você procurar, você não vai ficar entediado. Daí teve um final de semana que a gente estava em casa, a gente viu no Facebook que ia ter um evento de fantasia de cachorro. É verdade. Desfile de... Uma competição, né? Um parade. Como é que é parade? Um desfile. De fantasia de cachorro, e era do lado da nossa casa, a gente foi lá. Né? Teve um outro dia que a gente saiu de manhã para ir na Uni estudar. Daí quando a gente estava atravessando a rua ali, antes da Uni, tinha uma exposição de carro antigo na rua acontecendo, assim. Daí, a rua estava toda fechada, vários carros. Paramos, né? Atrasamos um pouco o estudo e ficamos ali vendo os carros, tiramos foto e tal, não sei o quê. Então sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Então a gente falou vinícola, praia, festival. Vamos falar um pouco das pessoas também, né? As pessoas, Quando foi pra lá, a gente morou na casa de uma família australiana, assim que eu cheguei... Isso, a Daney. Assim que eu cheguei, eu já fui pra lá. E quando o Gabi chegou, que ele chegou 2 meses depois, também morou lá com a mesma família. A gente morou junto lá. E, assim, super receptivos, trataram a gente muito bem. Realmente incluíram a gente no núcleo familiar deles, digamos assim. Tinha os avós que vinham visitar, a gente visitava os avós, levavam a gente para passeios. Isso eu acredito que é na Austrália inteira, né? Não só Adelaide. Acho que não muda. Deu muita sorte, porque foi uma família que a gente se deu muito bem. E, assim, eles realmente abraçavam a gente, assim, sabe? De chamar pra sair, pra incluir no círculo de amigos, ajudavam a gente a fazer um network profissional. O que é um pouco mais difícil, aqui, por exemplo, eu tô trabalhando, né? Entrou uma pessoa, um colega de trabalho novo, no próximo final de semana eu já convido aquela pessoa pra vir aqui em casa e uma janta, fazer um almoço pra se conhecer e tal. Eu digo isso porque isso realmente aconteceu, né? E lá não é tão fácil assim, sabe? Para uma pessoa te convidar para ir na casa dela, você já tem que estar dentro do círculo de amizade. Então, para você entrar, se você realmente ser amigo de uma pessoa, quem mora, acho que na Austrália pode confirmar isso, é um pouco mais difícil, mas eu entendo, eu acredito... Assim, a partir do momento que você se torna é muito mais real a amizade, né? A partir do momento que você se torna amigo daquela pessoa, você é amigo daquela pessoa. Então, assim, muito valiosa a amizade. É por isso que eles dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo. Porque o clima é bem parecido. O próprio australiano é muito zoeiro, digamos assim. Ele gosta de falar besteira, de fazer palhaçada, gosta de churrasco, gosta de cerveja e gosta de futebol. Futebol australiano, mas gosta de futebol. Então é muito parecido realmente com o clima do Brasil. O clima entre pessoas, assim, né? Parecido com o do Brasil. São pessoas bem alegres e bem receptivas. Assim, sempre prestativas para ajudar em tudo que você precisa também. Então isso não só em Adelaide, né? Mas eu acredito que é no país inteiro. Bom, então é isso daí. Coloca Adelaide na sua lista, né? Dá uma pesquisada. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira saber mais alguma coisa sobre Adelaide ou sobre a Austrália, pode postar nos comentários, pode mandar e-mail. Que por mais que a gente não morou em todas as cidades, obviamente, a gente conhece gente que mora em quase todas as cidades lá. Tem gente de Melbourne, tem gente de Sydney, Brisbane também, eu tenho alguns conhecidos. E a gente pode, né, tirar essa dúvida com eles. Então, qualquer dúvida que você tiver, pergunta pra gente também, que vocês tiverem. Pode deixar aí nos comentários que a gente responde conforme der. Conforme der não, a gente responde sempre, porque sempre dá. E espero que tenha ajudado vocês aí a esclarecer um pouco mais sobre a Adelaide. A gente não falou sobre o custo de vida, né? Nossa, Gabriel, foi o que você mais falou. Não, o custo, o valor que a gente recebia lá precisa, muito too much. Enfim, a gente recebia um valor que era menos da metade de um salário mínimo e ainda assim a gente vivia bem, né? Isso resume tudo. Se vocês quiserem alguma coisa mais específica de... local para morar em Adelaide, costumes, rotina da cidade, como funciona, porque é bem diferente do Brasil, questão tipo de
mercados transporte abertos, público, transporte, horários, essas coisas assim a gente pode fazer em outro vídeo. Só deixa o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se você ainda não é, clica no sininho, blá, 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 blá. Não vou ficar pedindo like aqui, nem inscrito. Né? Eu acho que quem curte nosso vídeo aí já... Nosso principal objetivo é ajudar as pessoas. É ajudar, Assim como a gente já recebeu muita ajuda de diversos canais no YouTube ou de blogs, enfim. A gente decidiu fazer a mesma coisa e passar isso pra frente, tá ok? Passar as informações adiante. Valeu, gente. Então é isso aí, valeu. A gente se vê na próxima, então.